Olá, Bigs! Vamos falar hoje sobre violência contra a mulher? Vem comigo que o vídeo tá muito importante. Sejam bem-vindos, família, mais uma vez para esse canal. Tudo bem com vocês? Antes da gente começar, eu quero dar alguns dados para vocês aqui sobre o vídeo do tema de hoje e antes de eu mostrar a minha digníssima convidada. Eu quero falar para vocês que no Brasil, a cada 2 minutos, 5 mulheres são vítimas de violência doméstica. No Brasil, 536 casos são registrados por hora de violência doméstica contra a mulher. 1,6 milhões de mulheres são agredidas e espancadas por ano no Brasil. No Brasil, 43,1% dos casos são cometidos dentro de casa. No Brasil, 80% dos casos são cometidos pelos parceiros ou ex-parceiros da vítima. No Brasil, apenas 8% dos municípios têm delegacia da mulher. Toda mulher, ela pode sofrer a violência, independe de cor, de raça, de orientação sexual. Mas são as negras quem mais sofrem violência doméstica, sendo uma porcentagem de 59,4%. Hoje eu tô aqui com a minha convidada maravilhosa, uma advogada, uma mulher empoderada, uma mulher forte de fibra, mãe. E além de tudo isso, ela é presidente da Comissão de Valorização da Mulher da OAB, né? De Niquelândia, Goiás. Por favor, palmas para Nubiana Nolasco. Obrigada, Manu. Inscritos nesse canal do Bianca. É uma honra estar aqui hoje, podendo falar de um tema tão relevante, tão importante, né, para nossa sociedade, para nós mulheres, que é a violência, né, que, igual a Bianca falou, são tanto índices, né, que até nos assusta, nos assombra. Tamanha é a violência que ocorre dentro dos lares, dos ambientes domésticos no nosso país, né, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. É uma satisfação muito grande tá participando aqui hoje. Gente, esse vídeo ele vai ser um vídeo mais sério, tá? Eu quero que vocês entendam e vejam o quão isso é sério e pra gente ter a consciência, né, de que isso acontece a todo momento e o que a gente faz com esse tipo de coisa, né? Então, Nunu, eu quero que você explique um pouco mais pro pessoal, porque o foco desse vídeo também vai ser a Lei Maria da Penha, que é uma lei que ampara as mulheres que são vítimas de agressão, né? E eu quero que você explique pro pessoal o que é a Lei Maria da Penha, que dá essa introdução pro pessoal e o que essa lei ampara, né? Quais mulheres ela ampara, enfim, falar sobre a lei de uma maneira geral. Sim. A Lei da Maria da Penha é muito importante para o nosso país. Ela tem esse nome Maria da Penha porque ela foi criada em homenagem a uma mulher de fibra, igual você falou, tudo isso, empoderada, mas que sofreu muita violência doméstica. Inclusive, nós estamos falando aqui, gente, da década de 80. Né? Maria da Penha Fernandes Maia é o nome dela. Ela é uma farmacêutica e ela sofreu violência do próprio marido. Este caso da Maria da Penha, por mais de 20 anos, ele ficou sendo, como se diz, processado aqui no Brasil sem que o agressor fosse condenado, sem que uma punição ocorresse. Então, na verdade, assim, em 1983, a Maria da Penha ela foi vítima de 2 tentativas de homicídio. Na primeira ocasião, o marido dela deu um tiro nas costas dela, que a deixou paraplégica, né? Ela hoje é paraplégica. E em poucas semanas, saindo do hospital, já em recuperação em casa, ela sofreu uma segunda tentativa, que foi eletrocução no banho. Então, com isso, ela tomou forças, pra você ver. Naquela época, em 83, as mulheres não tinham o apoio que tem hoje, né? Era uma discriminação muito grande. Não tinha esse amparo, né? Não tinha esse amparo. Então, na verdade, com a Constituição de 88, que as mulheres igualou os direitos de mulheres e homens. Então, ela ficou brigando durante todos esses anos. As advogadas tentavam
todo o processo para que esse agressor fosse punido e não conseguiu. Até a ponto de ter uma repercussão internacional. Este caso, ele foi submetido à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e que, após isso, o Brasil se viu obrigado a, como se diz, criar regras de políticas públicas, uma lei que protegesse as mulheres. Que até então não tinha essa lei. O que é um absurdo, né? É um absurdo. Esperaram chegar nesse extremo para conseguir fazer alguma coisa, Sim, né? então o Brasil ele foi condenado por essa omissão ao caso da Maria da Penha. Criou-se a lei da Maria da Penha, que ela foi criada, né, em agosto de 2006, porém ela entrou em vigor em setembro de 2006, daquele ano. Então esse ano faz 14 anos que essa lei veio para que medidas fossem tomadas para prevenir e coibir essas violências domésticas ocorridas contra as mulheres. Então, as pessoas, elas tendem a achar, e é um grande erro, que violência é só tapa, murro, chute, é você ficar roxa, né? E não é, a própria lei diz isso, e eu quero que você explique pro pessoal quais tipos de violência existem, né, que essa lei ampara, né? O que essa lei ampara? A lei da Maria da Penha, ela é destinada a proteger as mulheres que estão em estado de vulnerabilidade com o seu agressor. Quando a gente fala mulher, aí nós temos que se lembrar também que não é mulher com relação ao sexo feminino, e sim aquela identidade mulher. Então o que nós estamos falando para nós mulheres, nasceram mulheres, mulheres transgêneras, trans, as travestis e os transexuais. Então, a lei ampara todas nós mulheres que se identifiquem mulheres nesse sentido. Muito importante lembrar disso. Então, a violência de que a Bianca está falando é verdade, porque o que todo mundo se espera é que a violência é aquela que tapas, empurrões, agressões. E, na verdade, existem outros tipos de violência que é até mais importantes, que gera os tapas e as agressões. E a gente está falando um pouco aqui, são 5 tipos de violência que essa lei da Maria da Penha abarca, né, que traz. A violência física, que as pessoas têm mais o costume de denunciar quando ocorre, mas a gente tem a violência psicológica, violência moral, violência patrimonial e violência sexual. Então, falando um pouquinho de cada uma delas, rapidinho para que vocês entendam, a violência física é aquela que vai contra a integridade física da vítima. Então, murros, chutes, tapas, empurrões, beliscão, né? Isso é o que a gente chama de agressão física. Nós temos também a agressão psicológica, eu acho que essa é a que a gente tem que dar mais ênfase, que é o que eu abalo psicologicamente da vítima. Então, por exemplo, muitas mulheres em casa, né, o marido coloca elas para baixo mesmo, abala o psicológico da mulher, né, às vezes o namorado com a namorada, e fala que ela é uma pobre coitada. Que ela é inferior a ele, né? Inferior a e ele. ela acredita nisso, e muitas vezes ela acredita interioriza isso dentro dela. Que ela não consegue se desvencilhar dele porque ela acredita que ele é o único que vai aceitar ela por ela ser daquele jeito, né? Sim, então chega às vezes ataca a própria profissão da mulher, né? Quanto a gente cursa pra ter uma profissão e vem e desmotiva. Inferioriza, né? Sim, então eu penso que essa é que a mais ocorre, porque através dessa que a pessoa aceita, vem os outros tipos de violência. Quando a gente fala em violência patrimonial, o que é? Muitas das vezes é a subtração dos pertences da vítima, destruição dos materiais de trabalho, retenção de valores, né? Às vezes ali no caso de separação, quando o próprio cônjuge esconde os bens para que force um acordo na separação. Então, tudo isso a gente entende como também a violência patrimonial. A violência sexual é que toda e qualquer tentativa de relação sexual contra a vontade da parte. Sem o consentimento, sem né? o consentimento, estupro de vulnerável, né, que são estupros cometidos com crianças, adolescentes e pessoas incapazes. E muitas das vezes a violência sexual ocorre dentro da própria casa. Marido e mulher, namorado com namorada, né? Quando também a gente estava estudando um pouquinho para falar sobre o tema, eu achei interessante quando fala que até induzir o aborto, até o induzimento do aborto é considerado uma violência sexual, né? Então esse tipo de violência também ocorre demais. E, para finalizar, a violência moral, que está vinculado muito aos casos de calúnia, difamação e injúria. São crimes que estão previstos lá no Código Penal. Então, isso acontece muito, inclusive o uso das redes sociais. Muito hoje em dia. Que
é utilizada a imagem da pessoa, o xingamento da pessoa perante as redes sociais. Sim. E aí esse tipo de violência também gera a mulher que ela denunciar, ela corre atrás, ela também pode ser ressarcida de um dano moral. Sim. Por ter sua imagem abalada, né? Perante a Exposta, sociedade, exposta. Então são esses 5 tipos de violência que a mulher não sabe. Uhum. Então ela acha que eu fui agredida fisicamente, eu vou lá e vou denunciar. Então ela sofre esses outros tipos de violência e às vezes sofre até todas. E ela não tem essa consciência, a consciência. né? Então, a partir de agora, vocês que sofrem tudo isso, gera, e tem que ocorrer também dentro do domicílio, isso é importante falar, que a Lei Maria da Penha é uma lei que protege, que para coibir, para acusar, proteger, definir medidas de proteção para esses tipos de violência, só que essa violência tem que ocorrer no âmbito doméstico, né? Se ocorrer, por exemplo, no ônibus, eu tô lá dentro do ônibus, o homem veio e passou a mão na minha bunda. Já é outra coisa, já é outra coisa. Importunação sexual, sim, né, que caracteriza. É, como se diz, constrangimento no local de trabalho. Então, isso tudo tem leis específicas para que essas questões sejam amparadas. Mas a violência que a gente está falando é a violência que tem que ser cometida dentro do ambiente familiar. Sim, e outra coisa importante da gente falar pro pessoal, Nunu, é que a Maria da Penha, ela também, as pessoas acham que assim, é o marido, o namorado, só o parceiro romântico no caso, né? E não é, né? A Maria da Penha, ela também ampara as pessoas que elas são agredidas por familiares, não é? Você exemplifica um pouco melhor pro pessoal. Sim, a gente fala assim, quem é o agressor? O agressor não necessariamente é o homem. O agressor, ele pode ser uma mãe com relação à filha, né? Um namorado, o companheiro ou companheira, uma namorada com relação a outra namorada. Exatamente. Né? Então, assim, não necessariamente tem que ser o homem ao ser o agressor. Sim. O que a lei fala é o quê? Violência doméstica. Toda pessoa que comete abuso, violência doméstica, pode ser dentro da família, intrafamiliar, e também relações íntimas de afeto, ficantes, né? A lei ampara também, desde que seja a domicílio, a né? domicílio, tem que ser na residência. Não precisam de estar morando no mesmo teto também, não. Se pode ser na casa da vítima, aí já é considerado domiciliar, né? Sim. Que inclusive, como eu mostrei pra vocês os dados, é o que mais ocorre dentro da casa da própria vítima, gente. O que é um absurdo, porque nem dentro da nossa própria casa a gente tá 100% seguro, né? Agora, Nubiana, eu queria que você falasse pro pessoal, principalmente pras mulheres, lógico, o que elas devem fazer quando elas sofrem qualquer tipo de agressão, né? Então, quais são os primeiros passos que ela tem que tomar pra ela conseguir uma medida, ou pra ela processar a pessoa, enfim, né? Pra ela ter esse amparo da lei. Sim. Então, vocês mulheres que sofreram um tipo de agressão, a primeira atitude a se tomar é a denúncia. Então, nós podemos fazer através de ligações no 180 ou até pela Polícia Militar no 190 e diretamente nas delegacias, né? Igual você explicou, e são poucas no Brasil, Só delegacias 8%. voltadas só delegacia da mulher. Porém, igual nós estamos numa cidade pequena, igual nós estamos aqui em Niquelândia, aqui tem a delegacia civil, então é lá mesmo que a mulher vai procurar. Então nós temos que procurar primeiro as delegacias, vai registrar essa ocorrência, né? Às vezes a mulher está em casa, ela liga também, a polícia vai até lá, faz uma denúncia. Quem pode denunciar? Qualquer pessoa. Sim. Então ocorreu a denúncia, foi através do 180, a polícia vai ser encaminhada, a delegacia vai encaminhar a polícia militar para ir. Se pegar em flagrante o agressor, leva para a polícia e lá vai ser tomadas as medidas cabíveis. Aí, nesse caso, a mulher foi agredida em casa, não chamou, não ligou na hora. Pode ir lá também na delegacia e vai fazer a denúncia. Essa denúncia, aí é onde vai entrar as medidas protetivas da Lei da Maria da Penha. Sim. O delegado vai aplicar essas medidas. Essa medida vai ser encaminhada ao juiz. Né? Então, essa lei também criou os juizados especiais voltados à violência doméstica. Foi criada para a violência doméstica da mulher, foi criada dentro dessa lei. Justamente para isso, Justamente, né? para isso. Então, aí o juiz tem o prazo de 48 horas para dar o parecer no caso de medida protetiva. Sim. E quais são? Afastamento do lado agressor, né? Tantos metros de distância vai ser colocado, não pode ir no local de trabalho da vítima,
Então, se a vítima estiver numa festa, o agressor está perto e tiver policiais, por exemplo, ela pode estar chamando e falar, olha, eu tenho medida protetiva e meu agressor está bem ali perto de mim. Então, ele já vai chegar na pessoa, no agressor fala, olha, você não pode estar aqui, você tem uma medida protetiva que ampara certa pessoa, né, que foi vítima de uma violência e tudo. Sim, é importante, né? Importante. Por isso que é importante, gente, vocês que sofrem ou que sofrerão com isso, espero que não, mas o intuito desse vídeo é principalmente esse, é conscientizar vocês da importância da denúncia. É claro que a gente também entende que muitas vezes existe essa dificuldade por conta das outras violências que a mulher sofre. Tem gente que fala, ai, mas denuncia porque não quer. Não é! O cara pode estar ameaçando ela de morte, que já é outro crime, né, logicamente. Ele pode... Que é o que mais acontece, são ameaças, ele coage a pessoa, né? Ele te faz acreditar que você foi digna de apanhar, a culpa é sua daquilo que tá acontecendo e nunca é culpa da vítima. Não importa, não vai ser culpa da vítima. Ninguém tem o direito de te bater, ninguém tem o direito de te violar. Então, esse é o nosso intuito com esse vídeo. É importante, gente, não tenham medo, disquem 180. Não vamos fazer parte das estatísticas de todas essas que eu falei aqui. O principal é denunciar, porque só você sabe da dor que isso te causa, né? Só você sabe do que isso pode causar na sua vida. Então, eu acho que é isso, né? Ou tem mais alguma coisa que você queira falar específica das casas, né? Sim, nós queremos falar também que hoje as mulheres que sofrem essa violência, nas cidades pequenas não tem uma casa específica que dá esse tipo de apoio, né? Eu mesmo, dentro da minha comissão, a gente está tentando trazer para cá esse tipo de programa também, que pode ser vinculado até à promoção social. Então a gente pode estar, nós estamos tentando, né, trazer isso para cá, para trazer mais perto, acompanhar de mais de perto, porque muitas pessoas não sabem, né. É necessário, quando tem essa denúncia, a necessidade de que haja um advogado junto, sim, é bom. Né? É bom procurar um advogado também, às vezes a pessoa sempre tem um advogado de confiança da família, ou vai nas defensorias públicas, nos grandes centros tem defensoria pública, às vezes não tem condição de pagar o acompanhamento, então ela pode pedir esse tipo de ajuda, né? Dentro das defensorias. E uma inovação também que nós temos, graças a Deus, são as criações das casas das mulheres brasileiras, é uma casa de apoio a essas vítimas de agressão né, doméstica. E já foram construídas, se não me engano, 7 por todo o Brasil, tem uma em Curitiba, São Paulo foi recriada recentemente em novembro. Brasília também tem. São Luís, se eu não me engano. E algumas outras que não me recordo. Então, assim, na verdade, essas casas é uma casa de apoio mesmo. Porque muitas das vezes, igual a Maria da Penha, ela teve Maria da Penha, a pessoa mesmo, a farmacêutica, que briga hoje por essas... Ainda continua na luta por essas mulheres que são violentadas. Ela teve a coragem na década de 80 de afastar do lar. Hoje não, hoje essa medida protetiva, ela já afasta o agressor. O juiz já pode pedir o afastamento dele do lar. Porém, muitas mulheres têm medo. Medo. A verdade, a denúncia hoje é por medo. Então elas têm medo, então essas casas veio o quê? Para acolher. Então a mulher, ela que sofre essa violência, pode ir direto na casa, nessa casa de apoio. Lá é 24 horas. Então ela dá entrada, leva só a documentação. Se tiver filho, leva, tem lugar de deixar as crianças. E lá ela vai ter todo um aparelho, toda uma estrutura criada para acolher. E aí vai ter advogados lá, defensores lá dentro, médicos, psicólogos. Realmente é um apoio, É um apoio. Aí volta, encaminha a pessoa, leva, acompanha na delegacia. Porque tem gente que tem muito medo. Então, onde tem essas casas, você, mulher, corre pra lá. Sofreu agressão, tá com medo de ficar em casa, vai para essas casas. Chegar, você pelo menos vai ter um recebimento e vai saber quais as medidas cabíveis a ser tomadas. Exatamente. Né? Então, o que a gente vê hoje com a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, elas são medidas, gente, para prevenir. Nós não podemos deixar que aconteça. Por que temos hoje tantos homicídios com relação às mulheres, o que a gente fala em feminicídio, né? Tudo no jornal, mulher foi morta, feminicídio, ocorreu mais um crime de feminicídio, que é o quê? Homicídio com relação ao gênero feminino, né? Feminino. E tá muito vinculado ao quê? A essas violências. Exatamente. Então, se o melhor é prevenir, já tá começando um namoro, o cara já é agressivo, é ciumento, né? Sai com a namorada, sai empurrando, sai beliscando, tem um namorado que chega roxo em casa. E eles não vão mudar.
Isso aí são condutas muito difíceis a pessoa mudar. Então, saia do relacionamento. Olha, não deu certo, vamos seguir a vida. O prevenir é aquele ditado, Berta. Prevenir é melhor que remediar. Exatamente. Então, essa lei da Maria da Penha é uma prevenção. Isso. Inclusive, tem medidas. Após o julgamento, quando o juiz dá a decisão, a pessoa pode ser condenada a 1 a 3 anos de pena, de prisão. Né? Vocês vão lá e vocês denunciam. Chega a ponto de ir no juiz. A pessoa pode se retratar? Pode retirar a queixa? Ela pode se retratar em juízo. Porém, se o próprio Ministério Público entender que a agressão foi, como se diz, bem séria, foi grave, o Ministério Público não é obrigado a retirar essa denúncia. Ele pode seguir com o processo, mesmo que a vítima retrata. Sim. E acontece muito isso. Sim. Não retratem, tá? Por favor, não retratem. Agora, gente, pra gente fechar, eu quero falar pra vocês que isso que ela disse de início de namoro, tudo, não é normal, tá? Se o cara te diminui, se ele te dá um safanão que seja uma coisa pequena, isso não é normal, isso não é amor, isso não é proteção, esse ciúme, isso não é normal, isso é algo que eu prego muito aqui no meu canal. As pequenas coisas, todo mundo dá sinais, e esses são sinais de que provavelmente essa sua relação pode virar uma violência domiciliar, ou quem sabe, pior ainda, um feminicídio. E agora eu quero falar pra você, pai, pra você, mãe, pra você que independente cria uma criança, né, uma pessoa pra essa sociedade, criem os filhos de vocês pra eles serem homens de verdade, homens sensatos, homens carinhosos, homens respeitosos, homens que têm noção, porque esse homem que a sociedade prega, esse macho alfa, esse macho escroto, isso não é homem. Isso não é considerado nem um ser humano. Um cara que agride, um cara que bate, um cara que humilha, isso não é nem um ser humano. Então criam seus filhos para mais do que eles serem homens, eles serem humanos. Eles terem empatia, eles terem respeito e amor ao próximo e principalmente para as companheiras, companheiros que eles vão ter ao longo da vida. Porque antes da pessoa ser sua mulher, seu esposo, o que quer que ela seja, ela é uma pessoa e você deve respeitar ela. Então, criem os seus filhos para eles serem respeitosos com o próximo, tá bom? Então é isso, gente. Nunu, mais uma vez, muito obrigada. Tô muito feliz. Criar as meninas pra serem, verdade. E mais do que tudo também, mulheres criem homens, criem suas filhas pra elas não aceitarem esse tipo de coisa. Sim, elas não precisam passar por isso. Elas não precisam de um homem. Precisar não precisa, ainda mais um homem que bate, um homem que agride, um homem que faz esse tipo de coisa. Criem suas filhas para elas serem independentes, para elas se amarem acima de tudo, se respeitarem, para elas não aceitarem esse tipo de coisa. Tá isso bom? Aí. Não é? Então é isso, gente. Obrigada, Nunu, mais uma vez. Eu tô muito feliz. Muito feliz com a Bibi, gente. É minha prima do coração, é isso que eu ia te falar. Por isso que a gente chama ela de Nunu. Obrigada, nós estamos aqui, né? Aqui em Niquelândia, de portas abertas, a OAB. Né? Não só eu, como todos os meus colegas da advocacia, mulheres, homens, aqui nós temos N advogados e muitos criminalistas também. Então, aqui tô falando aqui da minha cidade, mas de outras cidades, procurem seus direitos, procurem as delegacias, procurem as casas de apoio nessas cidades que tem, né? Isso tudo, foi um prazer estar aqui, obrigada. Obrigada mais uma vez. E é isso, gente, obrigada pra você que assistiu até aqui. Se você não é um inscrito ou uma inscrita, se inscreve, vem fazer parte da família. Já deixa seu like, comenta o que vocês acharam do vídeo, se esse vídeo foi importante pra vocês, se vocês têm alguma experiência pra trocar. O intuito do meu canal é trocar experiência com vocês. Meu Instagram tá aqui, o da Nunu também vai estar aqui, assim, mais ou menos. Então, é isso. Um beijo, a gente vai se falando e até o próximo vídeo. Até mais, tchau.